Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Bom, gente, 10 horas e 17 minutinhos. Vamos lá, meu pastor, então, para as perguntinhas do último programa ao vivo que tivemos, né? Na semana passada, o pastor estava nessa movimentação de viagens e tal, e não deu para estar aqui com a gente, mas a gente vai continuar, né? A gente vai continuar aí com hoje. Falando sobre Cânticos dos Cânticos, não é isso? Vai continuar falando hoje, dentro do Cântico dos Cânticos, sonhando e vivendo o amor, né? Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, a partir do capítulo 8, lá dos versículos de 1 a 14. Esse é o tema, vamos dizer assim, o nosso foco hoje para o Cânticos dos Cânticos. Mas tem questões do último programa ao vivo que foi feito, né? Eu tenho aqui algumas perguntinhas e já vou mandar aqui a primeira. Pode ser, meu pastor? Pode. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha, porque a semana passada o meu voo era 6 da manhã. Uhum. Então, 2 horas daqui para o Rio de Janeiro. 1h50, 2 horas. Entre embarque, desembarque, pegar malas e sair do Galeão para Tijuca e para chegar lá ainda encontrar um lugar, tornou-se inviável a possibilidade. Eu tinha avisado ao nosso companheiro que se desse, eu entraria, mas que ele preparasse uma reprise para que em qualquer eventualidade ele pudesse entrar com a reprise, e foi o que aconteceu. Então podemos ir sim para as perguntas. Maravilha. Então, a primeira perguntinha de hoje, Pastor Moura. Eu gostei muito das suas explicações sobre o capítulo 7 do Cântico dos Cânticos. Estou esperando o próximo programa para ouvir sobre o capítulo 8. Mas eu continuo insistindo com o Senhor, como já fiz antes, sobre esse livro no cânon sagrado. Confesso que tenho muita dificuldade. Qual a razão do uso tão explícito de partes do corpo da mulher? Há expressões na própria Bíblia que podem substituí-las com o mesmo efeito. Não aceito, pastor, e não gostaria que meu pastor pregasse sobre esse livro. Lamento dizer, não quero lhe ofender, mas prefiro ser sempre muito sincero. Então, meu irmão ou minha irmã, quem inspirou este livro, está com aspas, que foi a maneira como ele ou ela referiram ao livro, este livro foi o Espírito Santo. Quem inspirou este livro foi o Espírito Santo, como inspirou aos demais livros. Não esqueça, por favor, o que Paulo, apóstolo, afirma em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Isto é, toda a Escritura é soprada por Deus. Deus não sopra mentiras. Deus não sopra impureza. Deus não sopra indecência. Deus sopra a verdade que Ele criou, e tudo quanto está criado sobre a vida sexual do casal heterossexual foi criado por Deus. E lembre-se, Gênesis capítulo 1, 26 e 27. A primeira bênção de Deus foi sobre a vida sexual dos animais. A primeira bênção de Deus, versículo 27, foi sobre a vida sexual dos humanos.
Deus os abençoou e disse: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. No versículo 26, a bênção é para os animais. Eles obedecem sem nenhum problema. Um cão não força uma cadela. Um cão só pode ter relação sexual com uma cadela quando ela está disponível. Um cavalo não estupra uma égua. Então, eles praticam a vida sexual exatamente como Deus estabeleceu que eles praticassem. Quem altera tudo é o homem. Quem estupra é o homem. Quem casa e abandona é o homem. Quem engravida uma menina e some é o homem. E a mulher também, por sua vez, tem as suas práticas que não são condizentes, consentâneas com o ensino da palavra de Deus. De modo que o erro é nosso. Deus criou o que é bom. Lembre-se da palavra tove. Todas as vezes, a cada vez que Deus criava uma coisa, ele dizia tove, bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele disse tove miode, muito bom. Perfeito, sem retoque. É o que significa essa linda palavra tove em hebraico. A razão do uso explícito, como o irmão referiu, é que Deus é o criador do sexo e não há nada de pecado na vida sexual do casal heterossexual, porque esse casal segue os ditames divinos. Na Bíblia há um manual sobre a vida sexual. Gênesis 2, 18 a 25. Eu peço a esse irmão, a essa irmã, ou aconselho esse irmão ou essa irmã, a lerem esse texto, Gênesis 2, 18 a 25, muitas vezes, até começar a entender. Eu escrevi este livro aqui, Manual do Autor do Casamento, e o manual é o texto, Gênesis 2, de 18 a 25. Então, leia muitas vezes esse texto, até começar a entender. Se desejar o livro, é só pedir. Em todos os programas é informado como você pode pedir qualquer literatura da Edições Moura, que são o selo dos meus livros. Podemos passar para a segunda. Maravilha. Pastor, eu já fiz outra pergunta e fui bem claro sobre o uso explícito de partes do corpo feminino da forma desnecessária como aparece no Cânticos dos Cânticos. No capítulo 7, versículo 1, ele destaca os contornos das coxas. No capítulo 7, versículo 3, ele fala sobre os seios. O corpo da mulher não deve ser usado como exposição. Eu sou ouvinte assíduo do seu programa e vou continuar a ser, mas discordo desse assunto no programa. Há muitas coisas mais importantes para estudar na Bíblia. Obrigado por me ouvir com tanta paciência. Obrigado, irmão. Será que esse irmão, essa irmã, leu? É um homem, né, pelo texto lá. Será que esse irmão, será que você, meu irmão, leu bem o texto todo? Não parece. E sabe por que não parece? Porque mencionou os contornos das coxas e os seios da mulher amada do livro. Mas o autor não citou somente isso. São 11 outras qualidades de beleza do corpo da mulher que ele citou. E o irmão só viu coxas e seios. Olha, citou os pés, o umbigo, o ventre, o pescoço, os olhos, o nariz, a cabeça, os cabelos, a estatura, o cheiro e os beijos dela. Então, quando o irmão diz que há coisas mais importantes na Bíblia, isso é um equívoco. Tudo na Bíblia é importante. Toda a Escritura é inspirada. Então, toda a Escritura é soprada
por Deus. E ainda que não pareça ao irmão, o Cântico dos Cânticos também é soprado pelo Espírito Santo, por Deus, através do seu Santo Espírito. Muito bem. Agora são 10 horas e 27 minutos em Brasília, 10 e 27 na nossa capital. Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, já está aqui de volta no Brasil, e estamos com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, nesse momento respondendo perguntinhas do último programa ao vivo que tivemos aqui. E a terceira pergunta diz o seguinte: pastor, eu estou lembrando que o Senhor falou sobre a expressão amor em delícias, que está lá no capítulo 7, no versículo 6. Mas não me lembro se o Senhor explicou sobre isso. Pode ser que tenha sido em algum dia em que eu não pude ouvir por motivo de trabalho. Eu ouço seu programa mesmo no trabalho. Ponho meu celular em volume baixo no cantinho da mesa para não atrapalhar os outros colegas e acompanho tudo. Mas há colegas que já acompanham também em suas mesas. Ninguém deixa de fazer seu trabalho por isso. No entanto, há dias em que não é possível. Pode ter sido em um desses dias. Pergunto, o senhor poderia falar sobre esse assunto? Ficarei muito agradecido ao senhor. Então, o 7:6 que ele menciona aqui é quando o noivo, o amado, dirige-se à noiva e diz: quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Chamar uma mulher de formosa é um elogio que ela vai gostar muito. Não precisa estar maquiada, não precisa estar muito bem vestida. Isso aí, tudo bem, porque ela bem maquiada, bem vestida, você dizer como você está bonita. Mas no dia a dia, né, dizer você é bonita. Você, mas como eu estou feia hoje, você nunca fica feia. Esse é um elogio que agrada muito a esposa, e é dever do marido agradar a sua esposa. Meu pai não era muito de conversar conosco, ele não falava sobre sexo. O máximo que ele podia dizer era: a beleza física passa. Mas ele sempre dizia assim: ame a sua mulher. Junto com o ame a sua mulher, ele dizia: porque a beleza física passa. Então ele sabia que a pessoa daquele tipo que uma mulher disse assim: comeu a carne, agora aguente os ossos. É essa ideia de que era bonita e todo mundo gostava e todo mundo abraçava e beijava, etc. Mas depois o tempo passa. Mas o tempo não passa só para a mulher. O tempo passa para o homem também. A minha avó brincava muito que ela disse a um dos netos dela: você fica falando das minhas rugas, mas eu já fui uma uva. Aí ele disse: eu nunca vi uma uva virar abacaxi. Mas aí é na brincadeira, na piléria, né? Mas aqui ele diz duas coisas lindas sobre a sua mulher: que você é formosa e que você é aprazível. É uma palavra muito séria, muito elogiosa, que apraz, que agrada, que preenche aquilo que falta em mim. Ser aprazível é preencher aquilo que falta no outro, além de formosa, né? E a expressão que o ouvinte referiu é amor em delícias. Esse irmão já falou outra vez nesse programa. Eu estou lembrando por causa da ideia de boto o meu ratinho no canto lá da minha mesa, fico ouvindo e trabalhando, e há outras pessoas no programa que já no trabalho deles, que já fazem a mesma coisa. De modo que ele
além de ser um ouvinte, ele está angariando outros ouvintes para não. E ele disse: ninguém deixa de trabalhar. Ninguém deixa de trabalhar ninguém deixa de trabalhar por causa do programa. Pois bem, a ideia do hebraico é que a maravilhosa esposa está acima de todos os prazeres que o amado possa desfrutar na vida conjugal. Que é a sutileza dessa língua. Mas amor em delícia é referência ao ato sexual do casal. Então, é sempre bom lembrar que um pouco antes dele falar sobre esse amor em delícias, a Sulamita, que é a amada, o amado é o rei Salomão e a amada é a Sulamita. Lembre-se que ela havia dançado a dança do Manaim. Não sei se os irmãos estão lembrados que a dança do Manaim é uma dança íntima. É uma dança em que a esposa dança para o marido sem nenhum outro ou outra espectador. Nem gato, nem cachorro. É ela dançando para o seu marido. E, evidentemente, é uma dança que vai estimulá-lo. É uma dança que vai chamar a atenção dele. Não sei se os ouvintes já viram aquela dança do ventre, que as mulheres árabes dançam para seus maridos. É mais ou menos por aí. Então, uma dança íntima, pouca roupa, alguma coisa para deliciar, para chamar a atenção, para estimular o seu marido. E nessa dança, ele vai desejá-la ainda mais. É isso que ele quer dizer quando a chama de formosa, de aprazível e de amor em delícias. Muito lindo, muito lindo. Chamar a esposa de formosa, aprazível e amor em delícias. Maravilha. 10h34, a quarta perguntinha, meu pastor. Diz assim: Pastor Pedro, o senhor interpretou o capítulo 7, versículos de 11 a 13, como sendo um convite da esposa ao esposo para praticarem sexo. E falou também que mandrágoras são frutos afrodisíacos. Mas eu penso que o versículo 10, que encabeça essa parte, trata do sentimento de pertencer, de pertencimento, não de sexo. Lamento discordar do senhor. Então, eu lamento discordar do ouvinte. Entendo muito bem o que ele está falando. Meu irmão, esse é o seu entendimento, esse é o seu raciocínio, esse é a sua hermenêutica, a sua exegese. Que hermenêutica é pessoal, exegese também é pessoal, mas não pode se desencontrar das regras hermenêuticas, nem das regras exegéticas. Deixa eu só colocar um travesseirinho aqui nas costas, que eu estou um pouquinho mal sentado. Agora eu acho que vai ficar melhor. Depois eu vou falar sobre essa camisa que eu estou usando aqui. Fazendo propaganda, viu? Gratuita. Então, não pode se descuidar das regras, não é? Eu me lembro dos conceitos. Eu me lembro que recebi uma ligação de um professor de português. E ele me pediu que eu falasse sobre a fé. Aí eu disse a ele: deixe-me começar sobre Hebreus, a carta aos Hebreus, que fala sobre isso. A fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí ele disse, Pedro, isso é conceito. Eu disse, o senhor, um professor de português, não conceitua nada para seus alunos? Ele não teve o que responder. Por quê? Porque conceito é conceito. Se um aluno pergunta a ele o que é um substantivo, ele tem que conceituar. Se pergunta sobre um adjetivo, um advérbio, ele tem que conceituar. Ele vai dizer que o adjetivo altera o substantivo, que o advérbio altera o verbo. Isso é conceito. E então, na hermenêutica e na exegese, que são pessoais, intransferíveis, mas as regras não podem ser relegadas, desprezadas. Então, as mandrágoras, como ela citou aqui, as mandrágoras eram havidas por frutos afrodisíacos. A Bíblia fala sobre isso. Faz alguns programas, não lembro quanto tempo, mas não há muito tempo, eu citei o episódio entre Lia e Raquel, aquelas duas irmãs. Uma era feia e a outra era linda. Uma tinha imperfeições no corpo e a outra era perfeita no corpo. Raquel é a única mulher em que a Bíblia fala da beleza física do rosto e da beleza do corpo, como sendo a mulher mais perfeita. E a Raquel, aliás, eu acompanhei sempre que podia aquela novela que falou sobre essas duas irmãs, mas aquela novela, lamento dizer, falhou em pontos críticos importantes, desviando-se do relato bíblico. Tornou Lia como uma pessoa dócil, como colocou uma mulher muito bonita, embora a Raquel da novela fosse mais bonita do que a Lia, mas colocou a Raquel como uma menina intolerante, vulgar. E então não fez justiça. Desviou-se do relato bíblico. Raquel era bonita, era bela e era amada por Jacó. Enquanto na novela quem é amada é Lia. E quem é desprezada é Raquel. Sim, mas voltando. Lembre-se que um dia os filhos da Lia encontraram mandrágoras no campo e trouxeram para sua mãe. E o que aconteceu? A Raquel viu as mandrágoras e desejou as mandrágoras. Então, houve uma barganha entre elas. A Lia deu os frutos, as mandrágoras, para Raquel, que, por sua vez, alugou o marido por uma noite para Lia. De modo que quem mandava, quem controlava a vida sexual do marido era Raquel. Porque até para Lia ter uma noite com ele, precisava barganhar com ela. Em troca, os irmãos sabem, ela era desprezada, a outra era amada, mas diz a Escritura que Deus abriu o ventre da Lia e não abriu o ventre da Raquel. De modo que a Lia encheu Jacó de filhos, enquanto a Raquel só teve um filho, ainda vivendo na tenda, e na viagem de volta a Canaã ela teve o segundo filho, mas ela morreu. Então não pôde nem criar. É verdade que o filho da Raquel é o filho mais importante da família.
porque Raquel é a mãe de José. E então ela era tão ansiosa que talvez essa ânsia a prejudicasse, né, numa possível gravidez, tensão, né, quem sabe até esmorecimento, muito choro, dá-me filhos, senão eu morrerei. Essas coisas todas podia levá-la à depressão e coisas essas que certamente atrapalharam em sua vida conjugal e em sua vida de mãe, não é? De engravidar do seu marido com mais frequência, como a Lia engravidava. Pois bem, ela teve José, que foi o mais importante dos 12 filhos de Jacó. Agora, sim, então ela alugou a irmã. Esses versículos 7 a 13 que a ouvinte reclamou aqui, ou referiu aqui, são de fato um convite bem explícito da esposa. Ela o convida a viajar pelos campos, observe. A viajar pelos campos, pelas aldeias, pelas vinhas, pelas vides, pelas romãzeiras, que são a matéria-prima do vinho. O vinho da uva, o vinho da romã, são os principais vinhos dos dias do Antigo Testamento. E quando eu morava em Jerusalém, eu sou abstêmio, eu não tomo vinho, mesmo sabendo que é até aconselhável uma tacinha de vinho, uma coisa assim, mesmo sabendo tudo isso, eu sou abstêmio, não tomo vinho. Mas quando eu morava em Jerusalém, eu tomava muito suco de romã. Eles têm uma maquinazinha pequenininha e ficam ali na rua, no centro de Jerusalém, e eles pegam uma romã daquela e naquela massa, enche um copo. É uma coisa maravilhosa. É suco mesmo de romã, não é fermentado, não é coisa nenhuma. E eles fazem também com as uvas, né? Aquele cachozinho bem lavado, eu só dizia, lava mais um pouquinho aí. Troca essa água aí para... que a água vai ficando suja, mas eles lavam ali mesmo daquela água, né? Troca essa... Eles muito atenciosos. Aí eles pegavam aquele cacho assim, colocavam dentro da máquina e o copo enchia daquele suco maravilhoso, com o açúcar da própria uva, etc. e tal. É diferente. Então, tomava muito, com muita frequência, aliás. Muito não, porque muito vai deixar você alegrinho, né? Então, era muito interessante. Então, é um convite, de fato, explícito dela. Porque naquela caminhada, naquela viagem, naquelas saídas à noite, naquelas visitas aos campos, o que é que ela diz no finalmente? Depois de explicitar tudo isso, ela diz, ali te darei o meu amor. Está falando de sexo. A tradução literal seria, darei meus amores a você. Então, seria uma entrega completa, de corpo, de alma e de tudo mais. Ali te darei meus amores a você. Todo tipo de prazer, né, porque ela fala em novos e velhos, prazeres novos e velhos, que eu tenho guardado para você. Esse ensino bíblico sobre a parte que a mulher deve desempenhar no casamento é muito interessante. Na vida sexual com seu marido. Uma mulher ativa, não todo o tempo passiva. Não é muito comum, mas é esse o modelo bíblico. Não somente o homem ser ativo, e o homem por natureza mas a mulher também ser ativa. Lembre-se que
a Bíblia diz que o marido deve ser encantado pelo amor dela perpetuamente. Está no livro de Provérbios, capítulo 5. Pelo amor dela, ser encantado perpetuamente. Por aquilo que ela faz em contribuição para o bem da relação sexual entre os dois, com uma parte da atividade, então o amor do marido, o marido fica encantado pela atividade dela, pelo amor dela. O sentimento aqui, minha irmã, é sexual. Não é de pertencimento, embora faça parte, pertencimento, mas não é somente de pertencimento, como entende o irmão. É muito mais. É uma agenda. Aliás, outro dia eu falei numa agendazinha cor-de-rosa, em que ela escreveu todos esses passos que estão no texto bíblico. Ela escreveu na agendinha cor-de-rosa dela tudo isso que está no texto bíblico para finalmente dizer: depois de tudo isso, eu vou dar meu amor a você. Eu vou entregar meu corpo a você. Essa é a parte ativa minha como sua esposa. E como eu sei que você é ativo na relação, olha, irmão, dificilmente o marido vai desprezar uma agenda dessa, um convite desses. Eu duvido muito. Se ele vai desprezar isso, talvez ele precise procurar ajuda profissional. Muito bom. Olha, 10 horas e 49 minutos em Brasília, 10h49. Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura, está respondendo as perguntinhas do nosso último programa ao vivo que tivemos por aqui. Né? Para você que está chegando na rádio essa semana, nós estamos já aí há algumas semanas, o pastor Pedro Moura tratando sobre o livro Cânticos dos Cânticos. E para você participar, né, deixa eu até, porque eu estou vendo que está chegando perguntas, comentários e tal, para você participar, por gentileza, você vai anotar esse e-mail aí, é ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Tá aí, tá disponibilizado lá na nossa tela também, aqui no nosso canal de TV no YouTube, tá? Então, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você enviar e fazer perguntas. Para fazer perguntas aqui para o pastor, inclusive até eu estou vendo que está chegando perguntas sobre outros assuntos também, chegando aqui no meu WhatsApp também, né? Eu estava dando uma olhadinha agora. E então, assim, ele não responde de bate-pronto, tá? Ele vai estar colhendo essas perguntas, colocando numa pastinha normalmente desse assunto. Se ele não tiver uma pasta ainda desse assunto, ele cria esta pasta e por ordem de chegadas das perguntas, ele vai responder. E se você tem alguma pergunta sobre o que ele já está comentando, porque ele vai continuar falando, daqui a pouquinho a gente vai continuar no assunto, né, do livro Cânticos dos Cânticos, daqui a pouquinho o assunto de hoje, né, as questões, deixa eu ver aqui. Bom, daqui a pouquinho eu vou estar falando o assunto de hoje, né? Sonhando e vivendo o amor. Pronto, é isso. Sonhando e vivendo o amor, capítulo 8, versículos de 1 a 14. Esse é o assunto de hoje, dentro de Cânticos dos Cânticos. Aí, se você tem alguma perguntinha, manda pra gente agora, ou manda durante a semana aí, que aí na semana que vem o pastor vai estar trazendo a tua pergunta também aqui e tal, e claro, vai estar respondendo. Então é assim que funciona, tá bom? Não dá para ele responder de bate-pronto, não, ok? Ele sempre tem o cuidado de ir mesmo na fonte, né, para trazer uma resposta bem tranquila e bem embasada. Tudo bem? Bom, quero só também lembrar aqui aos nossos queridos ouvintes, eu estou vendo aqui que os nossos likes, né, estão, pelo menos ainda há pouco, deixa eu dar uma atualizada aqui,
estavam, é isso mesmo, está praticamente a metade das pessoas que estão acompanhando ao vivo. Então, por gentileza, isso ajuda muito o nosso canal se você deixar o teu like, viu? Você que está aí acompanhando pelo YouTube, deixa aí o teu like, é muito importante. Aproveita, compartilha. O pastor já está aqui respondendo as perguntas do último programa ao vivo que tivemos, né? Perguntas do programa anterior, mas já já a gente vai estar entrando no assunto de hoje. E quando a gente estiver no assunto de hoje, seria muito interessante que mais pessoas pudessem, né, estar aqui. Então você que pode, avisa aí, manda um zap aí, manda o link da rede, manda o link do canal de TV nosso também, né, compartilha com essas pessoas aí, né, e chama essas pessoas para vir estar junto com a gente aqui nessa programação tão especial que é preparada para você toda sexta-feira também aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura. Vamos lá para a quinta e última perguntinha do último programa ao vivo que fizemos aqui, né, das perguntas do programa anterior, ou seja, do último programa ao vivo que o pastor fez aqui. E a quinta pergunta diz o seguinte: pastor, fiz uma pergunta sobre o capítulo 7, versículos 11 e 13, chamando a atenção para o sentimento de pertencer, não sobre sexo. E continuo pensando assim, mesmo com sua boa explicação. O motivo da minha discordância é que quando a amada diz, abre aspas, eu os guardei para ti, ó meu amado, versículo 13, ela está fazendo referência às mandrágoras, não ao seu próprio corpo. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Olha, eu acho que o irmão se enganou nessa sua interpretação. Eu respondi na questão anterior, que me parece foi o irmão mesmo que enviou, falando sobre a entrega da esposa. Mas agora o irmão acrescentou a questão das mandrágoras sendo sendo aquilo que a amada guardou para o seu amado. Não. As mandrágoras entram aqui como os frutos que estão no texto, assim como as vinhas, as vides, as romãzeiras. Todos esses frutos estão no texto e não foi nada disso que ela usou quando disse eu guardei para você. Os frutos que ela guardou para ele são o seu amor sexual, a entrega do seu corpo. E isso está muito claro no texto de nossa apreciação. Não tem subterfúgio. Não tem subterfúgio. Na inspiração divina, o que Deus revela, Ele revela completamente. E eu tenho afirmado que João Ferreira de Almeida fez uma belíssima tradução, mas houve casos em que ele não traduziu literalmente as figuras que foram usadas pela esposa e as figuras que foram usadas pelo marido. É a nossa intenção, por exemplo, no livro Cântico dos Cânticos. Eu fiz uma boa pesquisa lá em Louisville, no Kentucky, sobre esse livro, e a minha intenção é de escrever um livro quanto possível, mais literal, sem me exceder e nem se me sobrepujar àquilo que o autor inspirado quis dizer com a figura ou com a literalidade do seu texto. Mas aqui nesse versículo 7, de 11 a 13, os frutos que ela guardou para o seu marido são o seu corpo. Ele trata do corpo dela como acima nós fizemos aquela relação, né? Seus cabelos, a sua boca,
aos seus seios, a sua barriga, a sua vagina, as suas coxas, todo o seu corpo, ela guardou. Isso é fidelidade, não é? No casamento, isso é fidelidade. Deixa eu colocar aqui a carga, porque está me dizendo que está acabando. Então, tudo isso que ela guardou e o que ela guardou para ele, nesse texto, foi a entrega total do seu corpo, daqui dos cabelos até a sola dos pés, porque ele também fala nos pés, dentro das sandálias. Qual é o homem que não gosta de ver a sua esposa com uma sandália bonita? Eu me lembro de uma vez que um recém-casado estava no navio, saiu do casamento, entraram no navio e ele ligou de lá dizendo: o senhor não disse 10% do que é a vida conjugal com a sua esposa. Aí eu disse: você ainda não viu nada? Manda ela calçar uma sandália alta e andar na sua frente, que é que você vai ver como é que o céu é estrelado, seu moleque. Ele gostou muito. E ele, lembre-se que o autor do Cântico dos Cânticos fala na sandália dela, nos seus pés. Um estímulo, né? Uma sandália bonita nos pés da esposa. A gente fica obcecado, né? Vamos lá. Muito bem, são agora 10 horas e 59 minutos em Brasília, 10h59. Essa foi a nossa primeira parte aí, né, do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Hoje, continuando aí, falando sobre Cânticos dos Cânticos. E como você já percebeu aí, tem várias pessoas que às vezes não concordam com algumas coisas que são faladas e tal, mas como eu falei, o pastor Pedro Moura, ele costuma pesquisar para poder responder. E falando em pesquisa, né, ele já até comentou aqui agora com a gente que quando estava nos Estados Unidos, acabou de chegar de lá, lá ele estudando bastante, né, porque esse ano, permitindo Deus, vai ser lançado o livro Cânticos dos Cânticos, Introdução e Comentário. Acredito que vai ser o 13º livro do pastor Pedro Moura. Não é? Então, se você ainda não conhece, não adquiriu, entre em contato aí no Ministério Pastor Pedro Moura@gmail.com. Lá você vai conhecer, se for o caso, ele manda para você aí os livros que estão disponíveis, porque tem alguns que estão esgotados, tem outros que já estão na 3ª, 4ª tiragem já, né? Então, assim, aí ele vai te orientar aí o que você, ou melhor, o que ele tem disponível para te entregar. Eu sei que, Desvendando Versículos Difíceis, volume 1, o volume 2 também ainda tem disponível, né? Manual do Autor do Casamento, top demais, precisa conhecer. A Ceia do Senhor. No ano passado foi lançado o de Jonas, né? O livro de Jonas, a introdução e comentário também, top. E esse ano ainda vem o livro de Hebreus. Ele tem Hebreus, ele já tem um livro escrito de Hebreus, né? Só que eu acho que era um comentário sobre o livro de Hebreus, eu acredito, né? Pastor, o primeiro livro. É um livro temático. É só Sim. sobre o sacerdócio de Cristo. Okay. O novo é sobre o livro todo. Introdução e comentário. Ok. Então, e esse ano, permitindo Deus, também ele vai estar lançando o livro de Hebreus, né? Introdução e comentário, junto com o Cântico dos Cânticos até o fim do ano. Então, na convenção em janeiro, né? A convenção nacional que vai estar acontecendo, inclusive lá em Salvador, né? Na convenção vai ser lançado esses livros aí oficialmente, se Deus permitir, ele vai estar aí lançando mais 2 livros. Então, assim,
entra lá. E no PR Pedro Moura, lá no Facebook, você tem lá todos as opções, né? E você vai conhecer e pergunta se tem. Então, para você presentear, para você enriquecer aí a tua biblioteca, né? Então, assim, ó, eu tenho certeza que vai ser top demais. Então, para você adquirir 1, 2 caixas também, entre em contato, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Detalhe, tem lá o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1 e volume 2, que você, né, você que ainda não adquiriu, vale muito a pena. Aproveita e dá de presente aí para os teus professores de escola bíblica, enfim, para as pessoas que têm aí esse dom de ensino, né? Então, presenteie essas pessoas, tenho certeza que elas vão ficar muito felizes em receber, e depois que conhecerem aí esse conteúdo, tenho certeza que vai ser abençoador para a vida delas. Bom, é isso. Deixa eu correr aqui, meu pastor, lá no nosso chat, né, que tem aí muitas participações, comentários e tal. Eu já vi aqui um comentário, inclusive no nosso WhatsApp, tem uma querida irmã que respondeu assim, ó, mas de Lia que veio Judá, pastor. Entendeu? Ela está ali já se referindo à linhagem de Judá e tal, não sei o quê, né? Mas assim, a mais amada foi Raquel, é o que eu aprendi aqui, né? Então... ela teve, a Raquel só teve 2 filhos. Uhum. Os outros 10 são filhos da Lia, não é? Mas Judá, tudo bem, a referência a ele é muito importante, mas o filho mais importante de Jacó foi José, né? Inclusive, José salvou a vida da família toda. Da família toda, exatamente. Se não fosse... E a Bíblia diz no livro de Atos que os irmãos dele o invejavam. Os patriarcas o invejavam. Muito bem. É isso, são 11h03, então deixa eu ir lá no nosso chat, que está dizendo assim... o Eli Licurgo está dizendo bom dia para nós dois, Rede 316. Acho que é isso aí, ele e a Rede, né? Bom dia, o Eli. A Jazionete também passou por aqui, está dizendo bom dia, pastor Elber e pastor Pedro Moura, querendo aprender mais e mais. O Eli está dizendo, perdão, o Eli está dizendo... Pastor Pedro Moura, saudades. O Naildo Macedo está dizendo bênção, bom dia. A Zilanda também está por aqui, está lá no Ceará, né? Ela está dizendo assim, está em Cascavel, no Ceará, minha amiga Zilanda fica. Ela, Deus abençoe a nossa rede, diretamente de Cascavel, no Ceará. O Roberto Maranhão está dizendo assim, não encontrou um galo? KKKKK. Roberto Maranhão, pastor, é o nosso pastor Bill, né? Torcedor do Galo, junto com Fabrício Freitas também, né? Mas, o Roberto, se lembra que o Fluminense fez com Fluminense? Não foi o Fluminense, foi Botafogo. Você lembra o que o Botafogo fez com o Real Madrid? Acidente de percurso, amigo. Nunca mais vai acontecer, entendeu? Então, é isso aí. Aí ele está dizendo, Flamengo para Cristo, alvo da campanha do pastor Pedro Moura. Por que não, né? Os caras também são, né? São almas, não é isso? Foi só um jogador, né? Aí ele está dizendo, vamos entrar no espiritual, gente. Já mudou de assunto aqui. O Eli está se divertindo aqui. O Danilo Marques está dizendo a paz do Senhor a todos que nele crê. O Danilo está lá em Niterói, presente aqui, está dizendo, né? Ele é da PIB do Fonseca, lá em Niterói. A irmã Dulce Moura também já se manifestou aqui também. A Tatiana Tinoco também está por aqui, né, Tati? Bom dia, está dizendo. A Uda Santana está dizendo, louvado seja Deus. Cristina Paulo está dizendo, bom dia, graça e paz, amados irmãos, pastores, missionários, voluntários, juntas É a Cristiana, viu, gente? Juntas Missões Mundiais, pastor Welber e pastor Pedro Moura, louvado seja Deus conosco. Ela está lá em Dois Unidos, em Recife. Célia Castro também já está na área, está dizendo assim, ó, que alegria ver o rosto do meu amado irmão, pastor Pedro Moura. Deus lhe abençoe grandemente, meu irmãozinho. O Wellington Tinoco está dizendo, pastor Pedro Moura, que bênção. A Joyce também está por aqui, está dizendo, bom dia, pastor Welber e pastor Pedro Moura, graça e paz.
A Joyce está aqui, é o perfil dela Cadiúnico. Eu acho que é a Joyce lá de Taquaritinga, do Norte, também está por aqui. A Célia Castro está dizendo, Pastor Welber, meus respeitos pela excelência do seu trabalho como bom entrevistador. A Célia é sempre muito carinhosa, né? Ela está dizendo, dá gosto ouvir sua voz de veludo, Deus lhe abençoe. Obrigado, amiga, Deus abençoe. A Eugina Elbis também está por aqui, ela está dizendo Igreja Batista Água Viva, bairro Coopema, lá em Cuiabá, Mato Grosso, olha que legal. Graça e paz, meus amados pastores. E a irmã Célia está dizendo mais aqui, Pastor Pedro Moura está com belos óculos. Gostei, viu? Caiu-lhe muito bem, olha aí. O Tiago Oliveira também está dizendo, bom dia, Deus abençoe nossos pastores. A Gleide Rosali está lá em Salvador, Bahia, ela está dizendo, Roberto Maranhão está aqui se divertindo, dizendo, uva virando abacaxi. Vai falar isso, vai para tu ver o que tu vai arrumar. A gente precisa trazer esse Roberto aqui em Salvador. Está precisando muito dele aqui. É uma figura, né? O Wellington está dizendo assim, ó, foi um grande privilégio conhecer o pastor Pedro Moura e a esposa no seminário do Sim, aqui no Rio de Janeiro. Aprendi muito conversando com ele, sabe o homem de Deus. A irmã Célia está dizendo aqui, o verde da bela camisa do pastor Pedro Moura está em alta e ficou muitíssimo bem no tom da sua pele. Gostei, olha aí. A Neide Moura está dizendo graça e paz para todos. A Neide está em Salvador também, não é? Bíblia em quadrinhos. Bom dia, queridos. Vamos deixar nossos likes, please. Galera, lance é o seguinte, deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Ainda há pouco eu falei sobre os likes. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ainda não está batendo, viu? Os likes ainda estão atrás das pessoas que estão nos ouvindo, ou nos assistindo, viu? Por gentileza, deixa seu like lá, corre lá, não esquece não, viu? É muito, muito importante pra gente. O Danilo Moura está dizendo bom dia, a Nelly Cordeiro está dizendo muito boa a explicação, a Gleide Rosali está dizendo já ouvi que Jacó como que profetizou a morte de Raquel, quando ela furtou os ídolos do pai dela. Eu acho que ele comenta, né, que morra com quem tiver o ídolo, não é isso? E depois a Raquel morre e tal, e tem algumas pessoas que fazem essa ligação aí, pastorzão. Isso aí também eu já ouvi. E ela está comentando aqui. A Ieda Sena está dizendo graça e paz, bom dia. A Cristiane Meira está dizendo graça e paz, pastor Pedro Moura, pastor Welber, nosso Deus os abençoe grandemente. A Célia está dizendo já dei meu like com gosto, legal, bacana. Roberto continua se divertindo. O pessoal lá do Um Canal Qualquer, esse é o perfil que está aqui, está dizendo bom dia, conheci uma pessoa que dormia... Bom, eu vou ler aqui que tá no chat, né? Tá dizendo assim, bom dia. Conheci uma pessoa que dormia de calça, pois na mente dele, dormir de roupas íntimas, né? Ou até mesmo sem roupa, era pecado. O sexo era para procriação. É o que ele está dizendo. A Célia está dizendo, sou membro da igreja Caminhos... acho que é isso, né? Igreja Caminhos... Sião e fala... Caminhos a Sião. É a igreja da Célia. Caminhos a Sião. Caminhos a Sião. Ok. É que tá aqui, o teclado dela escreveu Caminhos vá. Caminhos a Sião e falo desde Tapuio, no Ceará, onde está minha amiga Célia Castro. A Cristiane Meira está dizendo o seguinte, pastor Welber, minha irmã Cristiana está na minha casa, em Olinda, fazendo um almoço muito gostoso. Opa, hoje é dia. Top demais. Roberto Maranhão está dizendo... Entrei aí estarei, né? Eu acho que é isso que ele quis escrever. Estarei aí em outubro, na primeira semana. Muito bom. Eu acho que é lá em Salvador, né, Roberto? Peça ele para dizer o nome da igreja e a data. Isso, manda aí, Roberto, a agenda aí, o nome da igreja que você vai estar e a data também, tá bom? O pastorzão encontrar com você. A Cícera Cristina está dizendo, pastor Pedro Moura, toda vez que abre a boca, eu aprendo muito. O Fernando Arede também está aqui, ele está dizendo, conheci o pastor Pedro Moura quando ele foi visitar o antigo projeto Amor,
o líder era o pastor Veloso. O pessoal lá da Sete Informática, que está lá em Santa Catarina, também está por aqui, está dizendo: bom dia, pastores, que coisa linda, o Flamengo fez com o Inter. Que coisa linda o Flamengo fez com o Inter, hein? Deus abençoe o fim de semana de todos e já costumo deixando aquela voadora no like. Olha aí que legal. Legal, bacana. A Cícera também está por aqui, né? Cícera Cristina, ela é da PIB lá de Bacaxá, lá em Saquarema, plugadíssima com a gente. O Roberto está dizendo que vai estar na Bahia. Então é isso, manda direitinho a data aí, o Roberto. A Márcia Bastos está dizendo: olá, bom dia, a melhor rede missionária. Estou aqui sempre ligada, sendo abençoada com esse homem de Deus, pastor Pedro Moura. A Márcia Bastos, ela fica lá em Rondônia, lá na capital, né? Rio Branco é onde fica minha amiga Márcia Bastos, top demais. Aqui no nosso WhatsApp, deixa eu ver aqui o que nós temos, rapidinho, deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Eu não vou ler todos os recados do WhatsApp, porque tem muita coisa aqui, mas eu vou ver se tiver alguma coisa aqui linkado, voltado mais pra gente, né? Aí, a irmã Luzete está aqui, a irmã Luzete falou assim: será que esse moço ou essa moça crê na Bíblia? Porque a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Acho que quando o pastor estava explicando ali, né, sobre que ela não acreditava sobre da importância do livro, e, enfim. A Cícera repetiu o recadinho dela aqui também, né, que toda vez que o pastor abre a boca, ela aprende. Deixa eu ver quem mais está aqui. Cilândia, bom dia. Enfim, eu acho que os recados aqui voltados para aqui. Depois eu vou ler todos os recados, viu, gente? Os recados que estão lá no nosso WhatsApp, fica mais fácil para mim, eu leio depois. E a Cirlândia está aqui no chat também, dizendo: cheguei! A Márcia Bastos, Porto Velho é a capital, né? Isso mesmo, lá em Rondônia. Eu falei o quê? Eu acho que eu falei Rio Branco, né? Eu sempre faço essa confusão mesmo. É Porto Velho, é isso mesmo. Obrigado, amiga. Deus abençoe. Acho que Rio Branco é Acre, né? Eu faço essa confusão aí sempre, de vez em sempre, não é? Ô, Márcia, a Cirlândia está dizendo: cheguei! E o Roberto está dizendo que ele vai estar com o pastor Samuel Costa. O Mário Rogério está dizendo o seguinte: Lia teve, na verdade, 6 filhos e uma filha com Jacó. Os outros 2 foi com a serva de Lia. E teve mais 2 com a serva de Raquel e 2 filhos com Raquel. Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso. Isso. Porque a filha da serva é filha da esposa, não da serva. Eles são chamados de filhos dos joelhos. A esposa apara o bebê quando nasce, agachada, enquanto a mamãe grávida está parindo. Ela é chamada de filha dos joelhos, e aquela criança é da esposa. A serva foi um veículo para aquela criança nascer de sua relação de serva com o marido da esposa. Ou seja, então, aí nesse caso, 6 de Lia e 4 de Raquel, né? Seria essa a continha. Bom, são 11 horas e 15 minutinhos em Brasília. Pastorzão, lemos aqui, recebemos os alôs aí de todo mundo e tal, e agora o seu, claro, quero ouvir. Para quem vai o alô de hoje? Agora, o alô de hoje, meu irmão, primeiramente vai para o nosso irmão Acadet, não é? Que faz aniversário hoje, que completa mais um ano nesse dia especial. Eu ouvi falar pela manhã e o meu desejo é que o nosso Deus o cubra com misericórdia e graça, e se houver um bolinho, manda um pedaço generoso para nós aqui, para mim, para Dulce, aqui na longínqua Bahia. E também um alô para outros irmãos que estão aniversariando no dia de hoje ou durante esta semana. O Senhor a todos cubra com misericórdia e graça. Agora, a oração que peço em favor da Somália. Cada semana eu quero mencionar um país
da lista dos países que mais perseguem os crentes. A Somália ocupa o segundo lugar. A Somália está na África Ocidental, Oriental, ali naquele lado direito do mapa da África, aquela ponta lá que é chamada de Chifre da África, onde está também a Eritreia, que é um outro país também que persegue muito os crentes. O pedido não é só em favor da igreja perseguida nesse país, mas em favor também dos perseguidores, né? Esses perseguidores, com as nossas orações, podem ser transformados pelo Espírito Santo em perseguidos, como aconteceu com Paulo, o apóstolo. Então, a cada semana eu pretendo citar um país da lista dos que mais perseguem a Igreja de Cristo. Já citamos a Coreia do Norte, que é que ocupa o primeiro lugar do país que mais persegue os crentes, que mata os crentes, que condena os crentes a trabalhos forçados, e a Somália hoje está em segundo lugar. Então, aproveite a semana, um dia da semana, ou um dia do mês, para orar por esses países. A Somália é um país que tem sofrido muito com guerras, né? Um país que tem passado por guerras, a população enfrentando todo tipo de adversidade, fomes, atentados nas vias públicas, etc. Peço orações, mas ainda vou falar sobre o alô. Perdão, meu pastor, meu microfone do YouTube estava desligado. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre Sonhando e Vivendo o Amor, Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, versículos de 1 a 14, é o que ele vai estar trazendo aqui para a gente. São várias perguntinhas, né? Várias perguntinhas que já estão conosco aqui. Acho que são, deixa eu ver aqui, são 4 perguntinhas, né? Porém, o pastor acredito que vai se aprofundar em algumas delas, e é isso. Mas antes, deixa eu devolver para o senhor estava falando, disse que tinha mais para falar. Então, finalizando a questão da Somália, um país que tem passado por grandes guerras, a população enfrentado todo tipo de adversidade, fome, atentados em via pública, até nas praias tem atentado na Somália. Então, é o segundo país da nossa lista e é o segundo país também na perseguição aos crentes. Separa aí um dia na semana ou um dia no mês para orar por esse país. Agora, o alô principal vai para a Conferência CIM, com a letra C, C-I-M. 10 anos de CIM, Cuidado Integral do Missionário, da Junta de Missões Nacionais. Estivemos no Rio, eu e a Dulce, dos dias 15 a 18 desse mês, na sede da Junta de Missões Nacionais, que é lá no Seminário do Sul, onde está toda a liderança batista. Então, um alô para o casal, pastor Sandro, e sua esposa, a doutora Denise Pereira, que foi a conferencista principal, uma psicóloga muito preparada. Foram dias abençoados de aprendizado, de compartilhamento, de amizade, de louvor e de adoração a Deus. Líderes, irmãos, capacitados para a tarefa, atenciosos, amorosos, e um grupo que se tornou afeiçoado, harmônico, não é? E concorde. 4 dias que formou um grupo que eu posso dizer afeiçoado, harmônico e concorde. Uma palavra do pastor Fabrício Freitas na abertura, uma palavra de estímulo para todos naquele congresso. Eu e a Dulce fomos muito abençoados. Regressamos a Salvador saudosos e esperançosos de estar em novo encontro do CIM, C-I-M, Cuidado Integral do Missionário. E o nosso desejo é que esse novo encontro seja em futuro muito breve. E se o ouvinte quiser conhecer
um encontro abençoado assim. Então, procure falar com esses irmãos através da Junta de Missões Nacionais, né, para agendar a sua participação. Foram diversos participantes, eu estou com a lista de todos aqui, com o telefone de todos, para colocá-los em nosso WhatsApp, e eu sei que eles estão ouvindo, porque ainda ontem à noite o líder, o pastor Sandro, informou que está indo tudo bem por enquanto. E informou ontem que todos os participantes foram comunicados do programa de hoje. Todos esses irmãos são líderes em suas igrejas, em nossa denominação, podem falar sobre o sim com mais propriedade do que eu, mas ao final de toda a programação, nós tivemos uma segunda-feira de descanso e de lazer, subindo a Floresta da Tijuca. Que saudade daquele lugar onde eu ia com meus filhos, lugar aprazível, como Deus foi e é generoso com o Rio de Janeiro, cidade linda, aquela vista chinesa. Não chegamos a ir até lá, fomos só em alguma parte da floresta, porque alguns irmãos precisavam viajar. Então, e depois um almoço, cada um paga a sua e a amizade continua, num restaurante ali no Rio de Janeiro. E aquele passeio nos trouxe, a mim e a Dulce, reminiscências, né? Imagens lembradas do passado, dos 14 anos que vivemos no Rio de Janeiro com nossos filhos, naquilo que o poeta chamou de cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. A próxima conferência será daqui a um ano. Os interessados devem procurar logo a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira para agendar a sua participação. De modo que o nosso Deus, sempre bondoso, um Deus que, segundo Miqueias, se deleita em abençoar, capítulo 7. E o alô, então, principal vai para os 10 anos do sim. E o hino que vai ser cantado ao final, o Cântico dos Noivos, letra baseada no Cântico dos Cânticos, será dedicado à Conferência do Sim. Deus abençoe a todos os componentes desse congresso e aos seus líderes, pastor Sandro e a irmã Denise Pereira. Maravilha. 11 horas e 25 minutinhos em Brasília. O Mário Rogério está aqui no chat, ele está dizendo assim, foram 8 de Lia e 4 de Raquel. Eu acho que a minha matemática de fato foi errada. Eu falei, acho que 6 de Lia, né? Porque são 12, né? São 12, é verdade. Eu estava aqui com a camisa 10, né? Aí eu fico assim com a camisa 10 na cabeça. Desde Tenório... A camisa 10 é o Everton Ribeiro, né? Também, né? Oremos também pelos missionários que estão nos países citados. A minha amiga Deise Tenório está falando. O Roberto Maranhão está dizendo que vai entrar em algum lugar. Vai entrar aqui. Vou entrar aí depois dele. Acho que vai entrar no nosso... Vai entrar aqui no Bom Dia Rede, né? Depois do pastor Pedro Moura, é isso que ele está dizendo. O pastor Manuel Augusto está dizendo, bom dia, nobres pastores, gosto muito desse quadro da nossa rede, nas manhãs de sextas-feiras. Cada tema apresentado é de extrema relevância para nós que militamos na obra do Senhor. Deus abençoe. A Patrícia Carvalho está dizendo, bom dia. A Nelly Cordeiro está dizendo, foram dias maravilhosos. E ela botou aqui, somos sim, sim. Sim com C e o si com S. Aí o Eli Licurgo está dizendo, amém e amém. O Eli também fez parte da conferência do sim. Legal. Legal. Muito bem. Gente, 11 horas
E 27 minutos em Brasília. Então, só lembrando aqui aos nossos queridos ouvintes, né, que eu agradeço muito o pessoal que está atendendo o pedido de deixar aqui os likes, né, e os likes estão finalmente chegando e se igualando às pessoas que estão aqui junto com a gente no nosso YouTube. Então, não esquece, você que chegou, deixa o seu like, compartilha o link do canal aí, se inscreve no canal também, clica lá no sininho para você estar recebendo as novidades. E dito isso, a gente parte então para a segunda parte, sonhando e vivendo o amor, continuando aí no Cântico dos Cânticos, hoje capítulo 8, versículos de 1 a 14, é o que a gente vai estar trazendo agora aqui as perguntinhas dos nossos ouvintes e o pastor Pedro Moura respondendo, ok? Então, como eu falei lá ainda há pouco, já sabe, para você participar desse programa, você manda as tuas perguntinhas lá para o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o nosso e-mail para você mandar aí as tuas perguntinhas, e aí, independente de você tem alguma dúvida sobre versículos, sobre, né, a Bíblia, ou você está em algum lugar, alguém pregou alguma coisa, como já aconteceu aí, né, e aí você, de repente, você assustou com aquilo que você ouviu e tal, mas só que estava bem fundamentado e você, né, de repente não concordava com aquilo e tal, manda para cá. E aí, chegando aqui, o pastor, ele sempre separa por assunto, né, as perguntas, se não tiver ainda esse assunto, ele cria lá, e por ordem de chegada, ele sempre vai estar respondendo dentro do assunto as perguntinhas que forem chegando, ok? Então manda pra gente, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o nosso e-mail para as perguntas. Eu vi aqui, inclusive, até o pastor Alex, eu tinha visto aqui, cadê? Eu estou tentando achar aqui o pastor Alex, mas não... O pastor Alex é lá, ele é lá do estado do Rio de Janeiro e sempre está ouvindo a gente também. Eu estou tentando achar aqui a perguntinha do pastor. Ele mandou aqui várias perguntas, né, mas sobre outro tema, né, então eu queria ver se eu achava aqui, mas não estou achando. Sumiu aqui do meu chat, melhor, do meu WhatsApp. Mas aí, enfim, tá, aqui ó, pastor Alex, aqui ó, ele botou aqui ó, graça e paz a todos os ouvintes, em especial a você, pastor Welber e pastor Pedro Moura, e quero pedir por favor ao pastor Pedro Moura para falar um pouco a respeito de Mateus 27:46, né? Aí ele mandou aqui as perguntas e tal, são várias perguntinhas. Então, pastorzão, por favor, manda lá para ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Eu acho que vai ser bem interessante, né? E no tempo oportuno, o pastorzão com certeza vai estar aqui respondendo não só as tuas perguntas, mas mais perguntas sobre esse assunto. Aí talvez você fique pensando, mas o meu assunto talvez é um assunto muito particular, melhor, muito difícil de alguém responder. Então, fique tranquilo, porque também o pastor responde aqui, ele tem tempo aqui que ele responde a perguntas diversas, né? Ou seja, várias perguntas que não chegaram outras tratando do mesmo assunto. Então, a gente tem também um tempo de perguntas diversas aqui no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, ok? Pastorzão, dito isso, vamos para o nosso assunto de hoje? Deixa eu falar rapidamente duas coisas. Sim, claro. Somente a Célia Castro fez referência aos óculos que eu fiz. Eu fui a um oftalmologista lá nos Estados Unidos e ele, na clínica dele, tem a ótica dele, e ele me receitou estes óculos que são, parecem uma pena, são muito leves, mas eu tirei ele porque ele está folgado e ele fica todo aí, a dulce lá de baixo. Você está pegando muito nos óculos, etc. E aí eu tirei porque eu vou voltar numa ótica aqui de um nosso irmão em Cristo, para que ele me dê um ajuste nisso. Porque se eu chegar em qualquer ótica, vai dizer, não, você não comprou aqui, e na ótica desse nosso irmão em Cristo, o irmão Bruno, com certeza ele vai me ajudar a colocar esses óculos na linha. E também a Célia Castro falou sobre a camisa, né? Essa foi a camisa do SIM, do encontro do SIM, não é? Que é da Junta de Missões Nacionais, 10 anos do cuidado integral do missionário, né? Essa camisa.
muito bonito, esse tom bonito de verde, não é? Que foi muito consentâneo com toda a programação, pelo menos nesse aspecto assim, visual, né? E eu estou vestido com ela aqui em protesto de agradecimento a tudo quanto eu experimentei lá nesse encontro. Podemos sim ir para essa segunda parte, que é sobre o capítulo 8, de 1 a 14. É a última parte, creio, do Cântico dos Cânticos, embora eu não tenha alcançado todos os versículos do capítulo 8, mas nada como um contato com a equipe para sabermos se continuaremos pelo menos mais um programa ou se voltamos e falamos sobre o novo assunto. Maravilha. É isso. Então, vamos lá. Sonhando e vivendo o amor, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos de 1 a 14. A primeira perguntinha é o seguinte. Pastor, o versículo 1 fala sobre a mama, os seios e os beijos. É referência ao casal ou a um filho recém-nascido? Eu preciso dizer, primeiramente, que todas as perguntas estão baseadas nos versículos. Esse foi o pedido do ouvinte, quando ele solicitou a interpretação do capítulo 8, versículo por versículo. Nós não podemos atender hoje integralmente, versículo por versículo, mas vamos nos esforçar para atender da maneira melhor que me for possível a esse querido ouvinte, a essa querida ouvinte. Então, o versículo 1, ele leu esse versículo 1 bem, e ele percebeu que fala em mama, seios e beijos. E ele pergunta se é referência ao casal ou se é referência a um filho recém-nascido. Tem tudo a ver mama, seio e beijo com a mamãe dar mama, né, ao bebê, e depois beija o bebê e bota para dormir, tem tudo a ver, né? Mas a referência não é a bebê. A referência é ao casal. Não há filhos aqui nesse colóquio íntimo. Você sabe que Salomão teve filhos, mas essa referência aqui não é aos filhos, senão ao casal. E trata-se de um ato que merece, segundo o texto, alegria e não desprezo. Uma mulher ser beijada explicitamente na vista de terceiros, a colocaria em desgraça, em desprezo, mas ela mesma diz, e não me desprezariam. Pelo contrário, o que a mama, os seios, beijos, trazem alegria e não desprezo. Ninguém me desprezaria, disse ela, por mamar aos seios e por beijar os seios. Então, é o amado, né? E ele diz, eu queria ser como meu irmão. Ele tem um irmão. E ele diz que esse irmão teve o privilégio, não é, de mamar nos seios. É o desejo do amado. Mas ele não está pensando em beijar os seios, de mamar os seios e beijar os seios de sua mãe, senão os seios da sua amada. É um adulto quem está falando. E adulto não mama nem beija os seios da mamãe. Ele beija os seios da sua esposa. E é o que ele está dizendo aqui. Então, não é referência a um filho recém-nascido. Não há
criança aqui nesse colóquio. É um colóquio íntimo, intransferível, do amado com a amada. E eles tratam de mama e de beijos do amado nos seios da amada. O corpo da esposa é para o seu marido. O corpo do marido é para a sua esposa. E o Cântico dos Cânticos é muito claro, muito explícito nisso, né? com firmeza, com cuidado, com reverência e com a liberdade explícita dentro do casamento heterossexual, isto é, de um homem com a sua própria mulher. Muito bem, agora 11 horas e 38 minutos em Brasília, 11h38. Vamos lá para a nossa segunda pergunta, que diz assim: pastor, refira-me ao versículo 2. A Bíblia não tem problema algum, nem apresenta qualquer proibição ou uma única palavra contrária ao vinho, porque nós, crentes tradicionais, condenamos a pergunta, né? Por que nós, crentes tradicionais, condenamos o vinho? Somos mais santos que os autores da Bíblia ou somos hipócritas? A minha sugestão é que o irmão leia um pouquinho mais a sua Bíblia. Não é uma palavra de refutação nem de condenação ao irmão. Não tem esse direito e nem essa pretensão. Mas é um estímulo que eu lhe dou. Porque a leitura da Bíblia deve ser uma leitura intensa, pausada, lenta, repetida. Às vezes a gente passa por versículo 2, ele faz referência ao versículo 1 e a gente já não sabe mais o que o versículo 1 diz. Então, ler com atenção, devagar, repetindo, com cuidado. Então, o que eu quero dizer ao irmão é que, apesar da sua boa intenção, o irmão está enganado. O próprio Salomão diz: o vinho é escarnecedor. Então, isso é uma palavra contrária ao vinho. Pelo menos aqui, nessa primeira parte da minha palavra. E a bebida forte, alvoroçadora. O que é que bêbado faz quando bebe? E todo aquele que neles, no vinho e na bebida forte, errar, não é sábio, é tolo. Todo o que erra no uso do vinho ou no uso de qualquer bebida alcoólica é tolo, diz Salomão. Então nós não somos hipócritas, irmãos. Aliás, essa palavra deveria ser, a palavra hipócrita deveria ser melhor entendida, usada com mais propriedade, nesse caso específico da citação do irmão. De outra forma, ela não se aplica bem aqui. E a palavra hipócrita não pertence ao léxico português, é uma palavra grega que deveria ser traduzida e não transliterada. Não sei por que João Ferreira de Almeida optou pela transliteração em vez da tradução, porque a tradução é tão importante. Hipócrita significa ator, atriz. Então, eu devo agir como Pedro Moura, não como alguém que me represente ou a quem eu represente na ribalta, no proscênio, no palco. Então, isso é ser hipócrita, é ser ator, é ser atriz. Quando Jesus diz em Mateus 6, Jesus usa 3 vezes em Mateus 6
a palavra hipócrita. Ele usa quando ele fala sobre boas obras, ele usa quando ele fala sobre oração, ele usa quando ele fala sobre jejum. Ele diz que eu posso ser hipócrita ao praticar boas obras. Jesus disse que eu posso ser hipócrita ao orar. Jesus disse que eu posso ser hipócrita ao jejuar. Isto é, não ser Pedro Moura. Ser um ator. E o ator recebe os aplausos públicos, enquanto que aquele que é ele mesmo, na prática das boas obras, na oração e no jejum, recebe o aplauso de Deus. Esse que é o aplauso importante para o crente. Então, entre no quarto, ore ao Pai que vem em secreto, e Ele te recompensará. Ele vai aplaudir a sua sinceridade. Você dizer a Ele quem é Pedro Moura, o que foi que Pedro Moura fez durante aquele dia. Isso é difícil, mas isso é importante. Então, o que Salomão quer dizer quando ele diz que o vinho é escarnecedor, o que será? Ele quer dizer que o vinho zomba do bêbado. É claro que eu preciso explicar que isso é uma figura de linguagem chamada personificação. Quando você usa algo inanimado e você trata algo inanimado como uma pessoa, o vinho escarnecendo do bêbado. Salomão não está condenando o vinho, não. Ele está condenando aquele que erra no uso do vinho, aquele que não tem controle. E as estatísticas tratam do fim trágico desses que erram no uso do vinho. Não é isso mesmo? E não somente isso, tratam das vítimas inocentes, dos atos translocados, desvairados, insanos, dos bêbados, dos que erram no uso do vinho e no uso de qualquer bebida alcoólica. Eu não preciso falar muito sobre isso, mas há poucos dias um rapaz bêbado, vindo de uma farra noturna, voltando para casa em uma moto para dormir, certamente o dia todo, matou um jovem arrimo de família que estava saindo para o trabalho. Ele, que sustentava a mãe e 5 irmãos menores de idade. É aqui que o vinho escarnece do bêbado. Por isso que que Salomão disse, o vinho é escarnecedor. É uma pessoa, porque a figura é personificação. O vinho é uma entidade, uma pessoa que zomba daquele que faz o mau uso do vinho. Não estou falando sobre o vinho, mas o mau uso do vinho. Aquele uso que deixa você sentir que as pernas não estão mais sendo coordenadas. Aquele vinho que tira de você a sobriedade, a parcialidade, a coerência, que faz você maltratar sua esposa, que faz você maltratar seus filhos. Como a mulher que diz, quando ele chega bêbado, todo mundo aqui apanha, todo mundo leva a bordoada dele, inclusive eu. Que coisa terrível. E as indústrias da bebida alcoólica também escarnecem dos seus usuários. Há uma música, né, daquele compositor João do Violão. Que música deletéria, né, nociva à vida humana. É uma música que foi cantada por Elisete Cardoso, aquela famosa cantora brasileira. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. O bêbado anacroniza seus dias de vida e de outras pessoas, inocentes, que ele, no carro, na moto,
usando alguma ferramenta ou instrumento ou arma, tira a vida. Esse tipo de letra, eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo, é esse tipo de letra que leva o vinho a escarnecer do viciado. Essa é uma palavra que os crentes sabem muito bem, né? E ontem eu estava ouvindo um vídeo, a Dulce estava ouvindo um vídeo, e o pregador dizia: beber vinho não é pecado. Depende. Quando você deixa o vinho escarnecer de você. Quando você fica bêbado. E a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Portanto, é pecado. Sim. Errar no uso do vinho ou de qualquer outra bebida. Eu não recomendo nenhuma bebida aos crentes. Eu sou abstêmio. Pode ser que, e eu até concordo, médicos têm falado, que uma taça de vinho, né, até para certas enfermidades. Mas eu me abstenho. Tem outros tipos de recursos para cuidar da sua saúde. Mas não estou condenando o vinho, o uso do vinho, mas errar no uso do vinho. Porque Salomão diz: quem errar no uso do vinho passa a ser tolo, bêbado, e os bêbados não herdarão o reino de Deus. Não confie muito em tudo que vem pelas redes sociais, pela internet. Há coisas boas, mas há coisas não tão boas assim e outras nocivas. Como um pregador dizer: não é pecado beber vinho. Depende. Ele deveria ter explicado. Se você errar no uso do vinho, você peca. E você permite que o vinho escarneça de você. E você vai contribuir para outros males, sobretudo com inocentes, que vão sofrer as consequências da sua cachaça, da sua bebedeira, da sua saideira, daquilo que for o que for. Podemos seguir. Não estou lhe ouvindo, não, meu irmãozinho. Eu estava discutindo ainda há pouco com os queridos aqui no nosso grupo a respeito disso. Eu oro a Deus para que o Papai do Céu me abençoe com um estúdio profissional de rádio aqui na minha casa. Meu estúdio é semi-profissional. Ainda preciso de algumas coisas. Então, justamente por causa disso. Porque tem hora que a gente esquece de mutar, esquece de ligar o microfone e tal. E enquanto eu preciso, às vezes, digitar alguma coisa, às vezes eu estou digitando alguma coisa aqui e está saindo no alto, tlec. E aí eu estava exatamente discutindo com eles porque é tão bom uma mesa profissional de rádio é tão legal, porque tem tantos atalhos, né? E eu não preciso estar aqui às vezes tendo que estar mirando em algumas coisas para estar fazendo algumas coisas. Mas enfim, que eu estava dizendo o seguinte: 10 minutinhos faltando para o meio-dia em Brasília. Vamos seguindo, tem mais uma pergunta, e aliás uma pergunta com um comentário que às vezes a pessoa pede para tomar um peteleco na orelha, né? Faz uns comentários assim, mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: pastor, por que condenamos o uso do vinho se Jesus bebia vinho? Pastor, o senhor já falou sobre esse assunto faz algum tempo, mas fica parecendo que o senhor nunca leu João 2, onde o apóstolo trata das bodas em Caná da Galileia. Sabe, uns comentários assim, querido ouvinte, desnecessário. Nosso querido pastor que está aqui conosco, assim, só lembrando, é um mestre, é um doutor em teologia, um doutor em grego, doutor em hebraico, é uma pessoa que já trabalhou em transliteração de Bíblia, né? Enfim, aí fazer um comentário, parece que nunca leu João 2, assim, sabe? É aquele zagueirão
Moses. Zagueirão Série D, sabe? E aí, assim, achando que pode dar para jogar na Série A, sabe? Poxa, me ajuda aí, né? Senão você vai... Imagina você fazer uma pergunta dessa numa classe de... Aliás, não é a pergunta em si é louvável, né? É pergunta, vale a pena. Agora, assim, parece que o senhor nunca leu João 2, sabe? Assim, desnecessário, me ajuda, né? Porque imagina você fazer uma pergunta dessa pro teu pastor numa EBD, você vai tomar uma chinelada, amigo, assim, na frente de todo mundo. O pastor pode ser a pessoa mais amável do mundo, mas você tá pedindo para tomar uma chinelada, né? Então, assim, me ajuda aí. Pastorzão, vai lá. Meu irmão, eu já li, sim, muitas vezes, João capítulo 2, e entendi. Parece que o irmão também já leu, mas diante daquilo que o irmão fala, não parece que o irmão, mesmo tendo lido, tenha entendido bem. Lembre-se que leitura não é somente juntar sílabas, é juntar sílabas e entender. B-A mais B-A, acento agudo, babá. Eu leio babá e eu posso pensar que eu estou babando, eu posso pensar muitas coisas, mas eu posso pensar também que é aquela moça que embala seu filhinho, que cuida do seu filhinho. Então, eu poderia até dizer que, por sua pergunta, o irmão entendeu pouco. Porque o irmão atribui ao Senhor Jesus um comportamento desvairado, né? Vicioso. O irmão atribui a Jesus o comportamento de um bêbado, quando o irmão diz Jesus bebia vinho. Então, é muito triste isso que o irmão está dizendo aqui. Não faz muito tempo eu estava em um aniversário e um dos donos da casa, bebendo vinho, falou para mim, ele já estava um pouco alegrinho: Pastor Pedro, venha tomar uma taça de vinho conosco. Jesus também bebia vinho, pastor. Falou isso para mim. A minha reação, irmãos, foi dizer... Eu confesso aos irmãos que eu desejei dizer isso a ele, mas eu me excusei. Mas o que eu queria dizer a ele é: todo bêbado gosta de agregar Jesus à sua companhia para dar autenticidade a seu vício. Mas eu preferi me excusar, mas essa é a verdade. É muito difícil um bêbado não citar Jesus e dizer que Jesus era bêbado. Mas eu pergunto aqui agora, e volto a citar aquele pregador que a Dulce estava ouvindo ontem, que ele dizia que Jesus bebia vinho. Então eu pergunto, onde está escrito nesse texto que Jesus, no texto que o irmão citou, onde está escrito que Jesus bebeu vinho em Caná da Galileia? Não diz isso. O texto, o que está escrito é que ele transformou água em vinho. E o que é bem estranho aqui, pouco explicável, é que Jesus fez vinho de água, quando o vinho é feito de uvas. Jesus o fez de água. É evidente que Jesus, que foi vinho, mas lembre-se que o mestre Sala disse ao dono da casa: todo mundo dá primeiro o bom vinho, mas você guardou o bom para o fim. Esse vinho é diferente daquele vinho que você ofereceu antes. Não estou dizendo que não era vinho, mas aquilo foi a água da alegria. O que é que estava acontecendo em Caná? Que o casamento estava começando a se esvair, porque faltava a alegria. Mas a alegria falsa produzida pelo vinho.
que depois vai se tornar numa noite de dor de cabeça, num outro dia de ressaca, não vai trabalhar bem, etc, etc e tal. O que Jesus trouxe ali foi a água da alegria. Está lá no capítulo 4, logo perto do capítulo 2, a água que jorra para a vida eterna, que Jesus deu à mulher samaritana. Então, é a presença de Jesus. Salmo 16 é um salmo messiânico, diz: na tua presença há abundância de alegria. E delícia perpétua. O vinho não dá abundância nem delícia perpétua. Dá naquela hora. Mas depois cobra o seu custo. Cuidado, irmão. É uma questão de desonra atribuir comportamento depravado ao Senhor Jesus, como se Jesus fosse um bêbado. Jesus também bebia. Venha tomar uma taça aqui comigo, porque Jesus também bebia. Não, Jesus não é tolo. O que erra no uso do vinho é tolo. E Jesus não é nada disso. Jesus é a sabedoria personificada. E nele reside Deus. Tudo que é Deus está em Jesus. Deixe isso para os inimigos de Jesus, os opositores incrédulos de Jesus. Eles disseram algo parecido com o que o irmão está afirmando. Olha aqui o que eles disseram em Lucas 7, a respeito do Senhor Jesus. Eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Eu tenho procurado aconselhar os crentes a cada um procurar seu pastor quando estiverem diante de um texto de difícil compreensão. Olha, meio-dia pontualmente em Brasília, nós tivemos aqui o pastor foi, acredito que foi internet, né, ou então energia, né, falta de energia lá lá em Salvador, lá onde está o meu amigo pastor Pedro Moura. Voltou aí. Obrigado, alô, pastor. Welber? Oi, tá me ouvindo? O Elber tá me ouvindo? Tô ouvindo. O senhor tá me ouvindo? Me ouve? Alô? Me ouve? Eu tô te ouvindo. Eu te ouço, tô te ouvindo. O pastor perdeu a conexão e voltou, e eu acho que ele não está nos ouvindo, né? Pode continuar, continue. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou. O senhor não. Não sei se ele... Acho que ele continua, não está nos ouvindo. Sua imagem está congelada, Welber. A minha imagem? Será que foi a minha internet que deu o problema então aqui, gente? No YouTube está normal aqui para mim. Será que poderia haver uma ajuda aí da técnica? Irmã... No YouTube está normal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é que os meninos me dizem aqui, ver se o problema é aqui. Ou se é lá. Porque no YouTube eu estou vendo que está normal, né? Eu estou conseguindo me comunicar com o pastor Welber. Irmã Van. Pastor. Irmã Van Gomes. Reconecta. Isso, pronto, vamos ver se ele consegue falar lá com os meninos, porque ele voltou e não está nos ouvindo. Ele estava falando, a gente estava ouvindo perfeitamente, né? Mas ele não está nos ouvindo. Ao vivo, gente, ao vivo. Infelizmente deve ter dado algum probleminha, ou então ele recebeu, como ele está transmitindo, acho que pelo celular, pelo que eu entendi, né? Ele está fazendo essa live aí do celular, então alguém deve ter ligado e aí desconectou ele lá da nossa programação. Tá me ouvindo, pastorzão? Eu falei com a irmã Van, eu acho que ela está tomando providência, porque ela entrou aqui agora. Sim. Pode continuar, pastor. Pode continuar. Isso, pronto, vamos ver se ele está te ouvindo. Falar lá com os meninos, porque ele voltou e não está. Ele está me ouvindo aqui pelo rádio. Estava falando, a gente
está resolvido. Gente, O Elber, a Van está dizendo que. Um probleminha, ou então ele recebeu, como ele está transmitindo, acho que pelo celular, pelo que eu entendi. Ele está fazendo essa live aí no celular, então alguém deve ter ligado e aí desconectou ele. Mas a Van disse que já podemos voltar. fica à vontade, pastor. Eu acho que ela está falando que ela entrou aqui agora. Sim. Pode continuar, pastor. Eu só não estou lhe vendo, mas posso continuar, não é? Pode continuar, pastor. No YouTube tá tudo normal. Perfeitamente, né? Mas ele não está resolvido. O Elber, Oi. então o que eu estava dizendo finalmente dos inimigos de Jesus, eles disseram que Jesus era glutão e bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Então, o que eu tenho procurado é aconselhar os crentes a procurarem cada um seu pastor quando estiverem diante de um texto de difícil compreensão, que vai aparecer na Bíblia. Aliás, o nosso programa tem esse propósito de ajudar a entender versículos ou textos difíceis da Bíblia. Podemos ir para a pergunta número 4. Estamos conversando com o pastor Pedro Moura ao vivo. Tivemos um probleminha lá com ele, né? Infelizmente deu esse probleminha lá. Não sei o que aconteceu. Acredito que ele perdeu o contato com a nossa plataforma do YouTube. Ele não está conseguindo me ver, não está conseguindo também me ouvir em time, né? Ele está me ouvindo com segundos depois, né? Tá tendo um delayzinho. Os meninos estão tentando reconectar com ele lá, e aí já acredito ele volta para responder a 4ª perguntinha, né? Tomara que ele consiga voltar ainda aqui para estar respondendo com a gente. 12:06 na nossa capital, 12:06 em Brasília. O pessoal aqui no nosso chat também está dizendo que o som também estava mudo por aqui. Já conseguimos arrumar também, não é isso? Isso mesmo. Eu estou mutando o meu som, gente, o meu microfone, porque segundo informações, o pastor, quando estava falando, estava tendo um eco, né? Então, por isso eu estava mutando aqui o meu som, né? E aí acaba que nessa confusão toda que a gente acaba volta a falar e o microfone do YouTube está desligado, né? Então é isso que dá. Esse foi o nosso probleminha hoje aqui. Mas enfim, estamos aguardando aqui o nosso querido pastor Pedro Moura. Vamos ver se ele vai conseguir voltar para concluir, né, esse bate-papo, para concluir esse bate-papo e ver se dá certo a gente concluir o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Enquanto isso, você vai aí atualizando o seu like, já acredito que ele volta, já vai atualizando aí, é ao vivo, gente, ao vivo é assim, né, ao vivo às vezes pode acontecer, né? Infelizmente a gente não tem esse domínio da internet, do telefone, enfim, e às vezes pode dar aí esse probleminha. Então, enquanto isso, vai deixando seu like, vai se inscrevendo lá no canal, não é? E já o meu amigo pastor Pedro Moura vai estar aqui junto com a gente. Nós estamos no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Tá me ouvindo aí, meu pastor? Estou lhe ouvindo, sim. Você está me ouvindo? Bem, alto e claro. Tá me vendo também, não? Vendo e ouvindo. Maravilha. Então tá. O senhor quer que eu repita a 4ª perguntinha lá? Eu acho que eu deveria finalizar número 3, não? Perdão. É que o senhor tinha finalizado e aí, como o senhor não estava me ouvindo nem me vendo, o senhor finalizou e pediu para que eu fosse para a 4ª. Eu já até li a 4ª pergunta já. Mas se o senhor quiser finalizar, que eu não estava muito à vontade, porque o senhor estava, tinha sumido, mas a gente estava te vendo e te ouvindo. Mas vamos lá. Sim, a Van falou isso e disse que eu podia continuar. Mas, de repente, entrou uma ligação e me desconectou de vocês. Eu tive que desligar tudo e começar de novo. Mas, olha, então, se já falei sobre a 3ª, podemos ir para a 4ª, sim. Muito bem.
Então vamos lá, vou fazer a quarta perguntinha mais uma vez, que diz assim: no versículo 3, o que significa a expressão "a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria"? Então, pode ser entendido isso aqui como um pedido, mas é mais do que ou uma evidência, mas é um desejo. Porque a tradução em português é muito fiel, embora o verbo hebraico seja diferente do verbo em português, mas a correspondência e o uso do futuro do pretérito, que é o estaria, abraçaria, etc., indica uma ação que vai acontecer, não uma ação que aconteceu. Por isso que essa ação depende de uma condição. Então, torna-se um desejo, uma aspiração, que ela, a amada, antecipa pensando no futuro da vida conjugal com o rei. E, como eu disse, a aspiração tem uma condição, e a condição é o casamento. Então, essa expressão, a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria, refere-se ao desejo dela de demonstrar seu amor apaixonado sem ser desprezada. Lembre-se que no Cântico dos Cânticos tem sempre uma referência a te desprezariam, etc., por causa da prática explícita, do abraço, do beijo, etc., que em público seria motivo de desprezo, de escárnio. Mas ela diz que beijaria, abraçaria, a mão dele estava no pescoço, a outra abraçava, etc., e todo mundo achava aquilo muito lindo, muito próprio, sem nenhum tipo de desprezo. Muito bem, agora... Parece que chegamos ao final, não é? Chegamos ao final, pois é, tivemos aí no finalzinho, né, rapaz, essa interferenciazinha, mas, como eu falei, ao vivo acontece. Antigamente, a gente, quando ia fazer um bate-papo desse, era todo mundo no mesmo estúdio, né? Então era mais difícil de acontecer, mas acontecia, porque podia faltar energia, né? Às vezes uma mesinha lá dava um tilt no microfone, né? Então, assim, não tem jeito. A gente sempre vai estar dependendo da tecnologia, né? Então, sempre a tecnologia pode ser a mais avançada do mundo, mas é falível. Não adianta. Né? Então, estamos aqui com essa tecnologia maravilhosa. Pastor Pedro Moura, algumas semanas atrás, aí, estava nos Estados Unidos fazendo esse programa ao vivo com a gente aqui, ó, nessa live maravilhosa. Agora está aqui em Salvador, está aqui no Brasil, mas hoje, né, infelizmente, tivemos esse pequeno probleminha. Ao vivo, como eu falei, acontece. Bom, pastorzão, 12 horas e 12 minutinhos, eu quero devolver para o senhor fazer aí a sua conclusão. Então, sim. O que eu desejo é que a leitura, evidentemente que na próxima semana ainda vamos ter as perguntas sobre esse trecho. O que eu desejo é que a leitura do Cântico dos Cânticos contribua para o fortalecimento do seu casamento, do casamento de todos os meus ouvintes, de todos os crentes. Contribua para o estreitamento dos laços conjugais, para o incremento do sentimento de pertencer um ao outro, como eles dois, um diz para o outro: eu sou do meu amado e meu amado é meu. E ainda o crescimento em relação à vida conjugal, sexual, com o aproveitamento de ambos. A relação sexual não pode ser
egoísta, é uma relação social entre duas pessoas, e então o aproveitamento deve ser dos dois. O prazer deve estar ao alcance dos dois, quando isso é em termos... isso é possível, às vezes não é possível, mas o cuidado em procurar dar e receber e dar. Esse é o ideal da vida conjugal. Esse livro, O Cântico dos Cânticos, é um modelo dado por Deus aos casais crentes para ser conhecido, lido e seguido em obediência. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, diz que o crente deve ser cumpridor da palavra, e não somente ouvinte. Ler o Cântico dos Cânticos não é para ser ouvinte no seu casamento. É para ser ouvinte e cumpridor dos ensinos deste livro maravilhoso. De modo que o Senhor abençoe a cada um dos ouvintes da Rede 316, a sua maravilhosa equipe. Que Deus abençoe o seu casamento, a sua vida familiar, a criação dos seus filhos, a sua vida conjugal, a sua vida íntima, cada um com o seu próprio cônjuge. Como diz o manual do autor do casamento, Gênesis 2, 18 a 25. Ambos estavam nus, o homem e a mulher dele, e não se envergonhavam. Um fim de semana abençoado a todos, um fim de semana cheio das alegrias que vêm da vida conjugal, um fim de semana cheio das alegrias da vida familiar, uma oportunidade grande de estar na casa do Senhor para adorá-lo como nosso Senhor, nosso Criador, o Criador do casamento, o Deus que se deleita em abençoar, como diz Miqueias capítulo 7, versículo 12 por aí, mas lê o capítulo todo que você vai achar esse versículo. Abração, o Elber, e eu quero pedir finalmente orações pelo Pedrinho, o filho do nosso irmão Luiz e da Carla. Eles passaram uma dificuldade muito grande com a perda da filhinha, e agora o bebê Pedrinho está com um problema de catarata congênita. De catarata, não sei se é congênita, mas esse não é? Mas esse bebê precisa de uma cirurgia urgente e precisamos orar e, quem sabe, ajudar naquilo que for possível a esse casal para eles recuperarem e não permitirem que aquele bebê perca uma das suas vistas, como está ameaçado disso. Peço a todo o Brasil batista, todos os nossos ouvintes, que orem pelo Pedrinho, filho do Luiz e da Carla, para que ele consiga, com a ajuda de Deus, dos médicos e a nossa ajuda, em oração e outra qualquer ajuda, para essa cirurgia que é muito cara, para eles sozinhos bancarem isso. Um abraço e Deus abençoe a todos os meus ouvintes no Brasil e fora do Brasil. Maravilha. Pastorzão, obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Bom demais tê-lo aqui mais uma vez. Papai do céu abençoe e guarde vocês. Forte abraço da nossa querida irmã Dulce aí também. E sexta-feira que vem a gente continua, pelo que eu estou vendo, acredito que vai ter que continuar aqui o Cântico dos Cânticos, não sei, a gente vai definir isso aí no decorrer da semana, né? Mas você que tem perguntinhas, você que no decorrer de hoje, das respostas de hoje, tiver perguntas também, manda pra gente, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,